Povo de Deus, boa tarde, que Deus abençoe a vida de vocês, amém, pessoal? Mais um vídeo aqui na nossa tardezinha com Jesus, e nós estamos finalizando o capítulo 6 do livro de João, amém? Então hoje estaremos em João capítulo 6, versículo 60, vamos lá? Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: dura este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos disse são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era que o havia de entregar. Irmãos, Jesus, ele é perfeito, ele é maravilhoso em tudo. A gente para e pensa: poxa, Aline, Jesus foi traído, vendido, caluniado, chicoteado, passou por toda aquela tribulação, né, ali do Calvário. Será que Jesus não sabia? Sabia, claro que ele sabia. Primeiro que ele já veio sabendo, né? Porque muita gente hoje, irmão, não consigo compreender essas pessoas que acham que pode enganar a Jesus, que pode passar a perna em Deus, que pode barganhar com o Senhor. Irmãos, já disse, bem escreveu o rei Salomão, que os olhos do Senhor contempla os bons e os maus, né? Então isso quer dizer que nada passa desapercebido dos olhos do Senhor. Tudo ele vê, tudo ele enxerga, tudo ele sabe. E Jesus bem sabia, irmão, quem o havia de trair, quem o havia de enganar, quem era que ia acreditar. E sabe o que é engraçado? Que esse finalzinho do livro de João está falando acerca dos discípulos que andavam com Jesus. Porque a gente normalmente lembra dos 12, mas tinha muito mais discípulos, eram muito mais pessoas que andavam com Jesus além dos 12. Então aqui, João, ele está retratando a pessoa que andava com Cristo. Aqui não era fariseu invejoso, aqui não era os judeus que não aceitavam Jesus, não. Estava falando dos discípulos, estava falando das pessoas que andavam com Jesus, que não cria, não obedecia, não servia, estava com Jesus ali para benefício próprio, estava andando com Cristo porque achava que ele podia ser, né, o rei que iria tirar eles da servidão de Roma. Mas não, Jesus veio tão somente, claro, ele veio como um rei, só que ele veio como um rei despido da sua glória. Ele veio como um rei onde a sua coroa foi de espinhos. Ele veio como um rei onde o seu trono foi uma cruz de madeiro. Então Jesus, ele veio completamente para fazer tudo ao contrário do que o povo achava que ele tinha que fazer. Porque, irmãos, é aquilo que Deus fala em Isaías: sabe, os meus caminhos são maiores que os seus, e os meus pensamentos muito mais altos que os seus. Então, gente, a gente precisa entender que a nossa vontade, se não tiver dentro da palavra, a nossa vontade nunca vai estar de acordo com a vontade do Senhor. A minha vontade só vai estar alinhada com a vontade de Deus quando eu obedeço a sua palavra, quando eu obedeço a sua voz. Então aqui os próprios discípulos que andavam com Jesus começaram a questionar que o discurso que Jesus estava trazendo, que discurso era esse, onde ele se declara pão da vida, onde Jesus vai dizer que quem come da sua carne, bebe do seu sangue, tem vida nele, né? Tem comunhão com ele. Então eles começaram a dizer que era um discurso muito duro, mas na verdade verdadeira, eles na verdade não estavam entendendo bolhufas. E como eles não estavam entendendo nada e não queriam entender, não fazia questão de entender, disseram que o discurso era duro. Então, irmãos, perceba uma coisa: quando você não quer, né, não quer aceitar uma mensagem, não quer aceitar uma repreensão, você despreza o mensageiro, despreza o pregador. Mas às vezes o problema não é o pregador, não é o mensageiro, é a mensagem, sabe? Porque tem mensagem que vem, que bota a gente pelo avesso. Tem pregações que bota escancara a nossa vida, assim como se fosse um telão de LCD, um telão de cinema. E ninguém quer ser exposto, ninguém quer ser confrontado. Hoje ninguém mais quer ser humilhado, hoje ninguém mais quer passar pela prova, né, de ser ali moldado para poder melhorar. Não, o pessoal já quer pular para a parte da exaltação, para a parte da honra, para a parte do... Então, quando você vê alguém maltratando um pregador, claro, alguém que prega a verdade, tá bom? Né? Esses pregadorzinhos meia boca não, alguém que prega a verdade, alguém que prega o evangelho do jeitinho que ele é, pronto.
Quando você vê essas pessoas sendo desprezada, maltratada, humilhada, né, sendo julgada, não é porque a pessoa está julgando o pregador, o profeta, o mensageiro, não. É porque aquela pessoa não quer aceitar a mensagem. Tanto que Deus fala isso para Ezequiel. Quando Deus levanta Ezequiel como profeta, né, dentro da Babilônia, para profetizar contra Israel, contra os pecados de Israel, Deus fala isso para Ezequiel. Ezequiel, não temas, mas tudo que eu lhe falar, você vai dizer à casa de Israel, porque eu sou casa rebelde. E outra, Ezequiel, eu não estou mandando você profetizar para um povo estranho, não. Você vai profetizar contra o seu próprio povo. Você vai profetizar contra pessoas que falam a mesma língua que você. A questão é que são casa rebelde. Eles não vão desprezar você, vão desprezar a minha mensagem. Então, irmãos, aqui as pessoas estavam desprezando não só a Jesus, estava desprezando a mensagem de Jesus, que era, como eu falei aqui em um vídeo aqui, as mensagens de Jesus era arrependimento, era obediência, era renúncia, era dizer que tinha que amar o inimigo, era dizer que você tinha que dar para o pobre, que você tinha que compartilhar, coisas que as pessoas não queriam fazer, coisas que as pessoas se incomodavam em fazer. Mas essa era a mensagem de Jesus e continua sendo até hoje. É a gente renunciar, é a gente abrir mão para poder ganhar algo ainda maior, que é o quê? A vida eterna. E aí muitos discípulos ficaram chateados, magoados, aborrecidos, ofendidos. Ah, não quero ouvir isso. Vamos embora. Foram embora. Deixaram Jesus lá falando com as paredes. Só que aí, irmãos, o que eu acho perfeito dessa mensagem, até já preguei isso algumas vezes, é que Jesus não tinha medo de perder ninguém. Porque Jesus sabia quem pertencia a ele. Jesus sabia muito bem quem eram as pessoas, quem eram as ovelhas que o Pai já tinha colocado em suas mãos. Tanto que uma das passagens Jesus fala que todo aquele que vem a ele é porque o Pai enviou. Então Jesus já conhecia, já sabia quem era quem aqui. E como eu falei, como Jesus não tinha medo de perder ninguém, e Jesus não devia nada a ninguém, Jesus vê aquela multidão partindo. E você acha que Jesus ficou triste, magoado, aborrecido? Nossa, não era para eu ter dito isso? Não. Jesus vira agora por 12 e falou o seguinte: vocês não querem ir embora também, não? Vocês não querem seguir o bonde também, não? Irmãos, Jesus era destemido, desacreditado. Jesus não estava nem aí. Jesus queria pregar a verdade, trazer libertação, mudança na vida das pessoas. Porque foi para isso que ele veio. Claro, para nos perdoar, para nos salvar, mas também para mudar as nossas vidas. É para isso que Jesus veio. É para isso que existe a palavra do Senhor, para trazer mudança. Aí Pedro, como sempre, né? Mesmo sendo o casca grossa da turma, mas ao mesmo tempo eu vejo um Pedro também direto e objetivo. Ele fala: mestre, para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Aí, sabe o que eu vejo Pedro aqui, né? Traduzindo: Senhor, de fato foi até duro o que o Senhor falou. Foi difícil de engolir, foi difícil de entender. Mas é o que vai nos salvar. É o que vai nos transformar. É o que vai nos levar, Senhor, para a vida eterna. E aí Jesus fala ali para os seus discípulos o seguinte: eu escolhi vocês 12, mas dentro dos 12, um é o diabo. Jesus estava falando de Judas. Que desde o princípio, a Bíblia já alertava que Judas ia trair Jesus. Aí você vê, irmãos, andou com Jesus, viu milagre, fez milagre, andava com a bolsinha das ofertas e mesmo assim Judas conseguiu trair Jesus. Irmãos, daí você começa a entender que muitas pessoas até andam, né, no evangelho, se diz ser crente, se diz ser cristão, se diz fazer e acontecer, mas se a palavra de Deus não entrar, é só fantasia. Se a palavra do Senhor não visitar, não transformar, não libertar, a pessoa só está apenas fantasiada de crente. Irmãos, e eu acredito que a gente não está aqui para perder tempo, né? Que possamos deixar a palavra do Senhor entrar. Por mais dura que seja, por mais confrontante que seja, mas é para nos salvar, é para nos libertar, é para transformar as nossas vidas. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra, obrigada por essa direção dessa tarde. Senhor, eu te peço, nos ajuda a ter um coração obediente, um coração sensível à tua voz e à tua presença. Pai, que independente da repreensão, da correção, da direção, mas que assim como Pedro, Pai,
possamos ter esse discernimento de quê? De que só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Só o Senhor tem um caminho de salvação para as nossas vidas. Pai, nos ajuda a nos apegarmos à Tua palavra. Nos ajuda a ser cada vez mais limpos, mais libertos pela Tua palavra. Senhor, e obrigada por ter nos deixado a Tua palavra e o Teu Espírito Santo. Muito obrigada, Senhor. É o que eu te louvo nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe.